Bem-vindos a mais uma sessão. Hoje a temática a abordar são os gráficos em Excel. Os gráficos servem para mostrar os dados de tabelas de uma forma mais apelativa e têm como principal objetivo facilitar a análise dos dados. Torna-se mais fácil e apelativo analisar os dados através de um gráfico do que através de tabelas, onde por vezes os valores se encontram muito juntos e geram facilmente confusão. Vamos então abrir aqui uma folha de cálculo que já está preparada, ou seja, este ficheiro tem duas folhas com algumas tabelas através das quais vamos criar os nossos gráficos. Então, para inserir o gráfico, temos sempre que ter uma tabela através da qual o gráfico vai ser gerado. Para inserir gráficos, temos que nos dirigir aqui ao separador Inserir e, a partir daí, temos aqui a opção Gráficos. Existem vários tipos de gráficos. Consoante os dados que queremos apresentar, devemos escolher o tipo de gráfico adequado para esses dados. Se colocarmos o cursor do rato em cima de determinado tipo de gráficos, aparece-nos uma mensagem em que nos diz a utilização do gráfico. Por exemplo, o gráfico de colunas ou barras serve para comparar visualmente valores de algumas categorias. Se escolhêssemos aqui o gráfico circular ou ENL, neste caso devia ser utilizado quando queremos exemplificar o total de números que seja igual a 100%, ou seja, dividir os 100% em várias partes, a soma das quais nos vai dar o total. Quem tem o Excel 2016 ou o Excel do Office 365 tem aqui uma opção nova que são os gráficos recomendados que, com base na tabela selecionada, nos dá logo um determinado tipo de gráficos que podemos utilizar. Vamos agora criar o nosso primeiro gráfico. Imaginemos que criamos um gráfico que nos mostrasse todos os dados da tabela que aqui se apresenta com as notas dos alunos ao longo dos 3 períodos, ou seja, a representar as notas dos testes feitos pelos alunos ao longo dos períodos. Para fazermos este gráfico, selecionamos a tabela e o gráfico adequado para este tipo de dados seria certamente o gráfico de colunas ou barras. Mas vamos aqui aos gráficos recomendados, clicamos e visualizamos que nos mostra logo as colunas agrupadas em primeiro lugar. Temos aqui mais sugestões. No entanto, não são tão boas como a primeira. Se repararmos aqui, se for um gráfico de linhas, as linhas ficam em cima umas das outras e não dá para analisar os dados muito bem. No entanto, o gráfico de colunas já nos permite ver os dados aluno a aluno e as variações das notas que eles tiveram ao longo dos testes. Então, selecionamos aqui o primeiro gráfico, OK, e cá está ele. Já nos apareceu o gráfico de colunas. Então, agora podemos fazer alguns ajustes ao nosso gráfico. Por exemplo, se repararmos, temos aqui este eixo com uma escala que vai de 0 a 120. No entanto, as notas só são até 100. O que é que devemos fazer aqui? Alterar a escala para ter um valor máximo de 100. Para tal, como é que fazemos? Clicamos sobre o gráfico, sobre um dos números da escala e verificamos que esta ficou selecionada. Agora, se clicarmos em cima com o botão direito, podemos formatar o eixo. Ao escolhermos a opção Formatar eixo, aparece-nos esta série de opções, onde temos o valor mínimo, que é 0, o máximo, que é 120. Tínhamos dito que queríamos 100. Então, vamos mudar o máximo para 100. Aqui, as unidades principais e secundárias é a variação que vai ser mostrada. Neste caso, está de 20 em 20. Vamos mudar para 10 e verificamos que passa a ser de 10 em 10 até 100. Então, esta opção está feita. Outra opção que podemos fazer é aqui o título do gráfico. No fundo, o que é que estamos aqui a representar? As notas do quinto X. Então, fazemos 2 cliques sobre o título, apagamos o que lá está e escrevemos notas quinto X. Reparem que ficamos com as notas do quinto X como título do gráfico. Podemos redimensionar o nosso gráfico. Dirigimos, por exemplo, aqui a um dos pontos que nos permite fazer o redimensionar, ou os cantos, ou ao meio, e conseguimos alterar aqui o tamanho do gráfico. Existem várias opções de formatação dos gráficos.
além daquelas que já vos mostrei. Por exemplo, se selecionarmos o gráfico, reparem que ficamos com o separador estrutura e o separador formatar ativados. Vamos começar aqui pelo separador estrutura. O que é que eu posso fazer aqui no separador estrutura? Temos aqui a primeira opção que nos permite adicionar elementos ao gráfico. Por exemplo, títulos dos eixos. Reparem que eu, ao passar o cursor, o gráfico vai mudando e ficando com as opções que eu vou selecionando. Os títulos dos eixos colocam nos títulos, podemos alterar para cada um dos eixos. Título do gráfico posso tirar, posso pôr acima, sobreposto, ou então escolher aqui mais opções que nos vai mostrar mais algumas opções. Temos aqui etiquetas dos dados, que nos colocam, neste caso, as notas dos testes. Consoante o sítio escolhido, ele vai nos fazer a amostra dessas notas, digamos assim. Obviamente temos que escolher a opção que mais se adequa, ou então nenhuma. Vamos deixar nenhuma. Também podemos mostrar a tabela de dados, ou seja, mostrar os dados que deram origem ao gráfico dentro do próprio gráfico. Barras de erro. Podemos colocar aqui umas barrazinhas que nos mostram as margens de erro que as colunas apresentam, ou percentagens. Linhas de grelha. Neste caso podemos colocar linhas no nosso gráfico. Por exemplo, vamos colocar aqui horizontal, secundária e primária e ficou com aquelas linhazinhas. Resumindo, a opção adicionar elementos ao gráfico permite-nos adicionar mais elementos ao nosso gráfico. A seguir, temos aqui o esquema rápido. O que é isto do esquema rápido? O esquema rápido permite-nos aplicar uma formatação esquemática ao gráfico, onde os elementos que fazem parte do gráfico podem ser deslocados para outros lugares. Se repararem, ao passar o cursor por cima, ele vai mudando a legenda de sítio, o título, enfim, consoante a opção escolhida, é aquela que será apresentada. Depois, temos o esquema de cores, em que, com base nos esquemas apresentados, podemos alterá-los e automaticamente eles são visíveis no gráfico. Temos ainda aqui uma opção, que são os estilos de gráfico, que são estilos já pré-formatados, podemos escolher e aplicar ao nosso gráfico. Mas, por exemplo, escolher aqui este estilo. Neste caso, ele mudou-nos logo o fundo do gráfico, a cor de fundo, colocou-nos um valor, ou seja, a nota em cima de cada coluna, e assim conseguimos saber qual é o valor e deixamos de ter a escala que estava aqui no eixo da esquerda. Vamos voltar a alterar para um estilo mais apelativo. Por exemplo, este aqui parece-me engraçado. Se clicarmos aqui neste botão mudar linha e coluna, permite-nos fazer o quê? Permite-nos alterar o modo de visualização dos dados. Ou seja, ao clicar uma vez, deixei de ver as barras do gráfico por aluno e passaram a ser mostradas por teste. Se clicar outra vez, vai voltar ao normal. Penso que assim é mais perceptível. Aqui o botão selecionar dados permite-me ir para a área de seleção e neste caso podia apagar esta seleção e fazer uma nova seleção para o meu gráfico, ou então tirar aqui opções. Por exemplo, se eu quisesse tirar um teste do terceiro período, podia fazê-lo, fazia OK e automaticamente ficava só com 5 testes. Vamos lá então voltar a colocar o outro teste. Mais um botão, alterar tipo de gráfico, permitia-me escolher outro tipo de gráfico, ou seja, tenho aqui todos os tipos que existem, era só ir escolhendo o tipo e depois escolher aquele para o qual queria alterar. Temos ainda o botão mover gráfico, neste caso permite-me mover o gráfico para o outro lado. Isto é útil, por exemplo, se quisermos criar um gráfico de uma folha inteira. Então posso clicar aqui em mover gráfico e vou dizer que quero o gráfico numa nova folha. Clico no botão OK. E automaticamente fiquei aqui em baixo com uma folha chamada gráfico 2, que posso alterar o nome à vontade, onde está o gráfico todo. E deixa de estar aqui nas notas dos testes. Agora vamos ver como procedemos para criar um gráfico com dados da tabela com células que não sejam adjacentes, ou seja, que não estejam junto umas às outras. Imaginemos que queremos criar um gráfico
em que fôssemos comparar as notas ao longo dos 3 períodos do aluno 2, do 4 e do 6, por exemplo. Então, procedíamos à seleção dos dados, carregávamos na tecla Ctrl e, sem largar, vamos selecionar as restantes células. O 2, o 4 e o 6. A técnica de seleção é exatamente igual como fazemos para as fórmulas e para todas as outras seleções de células que quisermos fazer. Agora vamos ao menu Inserir. Vamos escolher aqui um gráfico deste tipo, linhas 2D. Vamos escolher com marcadores que nos vão marcar as colunas. Ora, cá está. Acabamos de fazer o nosso gráfico. E se repararem, temos uma linha para cada aluno, em que o aluno 2 é o azul, o aluno 4 é o bordeaux e o aluno 6 o verde. Vamos alterar o nosso eixo para ir dos 0 aos 100%, tal como fizemos há pouco. Botão direito sobre o eixo, formatar eixo e valor máximo mudamos aqui para 100. Está feito. O título do gráfico também podemos alterar para comparação alunos. Ok, então é assim que fazemos um gráfico com valores que não se encontrem em células adjacentes, ou seja, células que não se encontrem junto umas das outras. Vamos ver agora como é que procedemos para formatar este gráfico sem ser através do separador estrutura e das opções pré-definidas. Tinha falado há pouco, tínhamos o separador formatar. Por exemplo, imaginemos que queremos formatar o texto que se encontra nas várias opções do gráfico. Aqui, os estilos do WordArt permitem-nos aplicar algumas formatações. Se repararem, à medida que passo com o cursor do rato sobre as opções, os modos de visualização do texto mudam. Vamos escolher esta aqui, por exemplo, e aqui é um tipo de formatação. Aqui podemos ter, por exemplo, também a cor. Esta já seria a cor exterior. Não vou meter nenhuma. E aqui é outra formatação que tem a ver com a sombra e o reflexo e a rotação e por aí fora. Por exemplo, para formatar o contorno da forma, podemos dizer que queremos uma linha com uma espessura de 3 pontos e vamos escolher a cor azul. Há aqui alguns efeitos que também ainda podem ser aplicados, por exemplo, estes aqui, que são mais ou menos engraçados. Uns fazem mais formatações, outros menos. Vamos escolher aqui um de brilho. Cá está. Se eu clicar aqui fora, reparem que o gráfico ficou com este contorno azul e com uma sombrazinha de brilho à volta do contorno. Por exemplo, se quiser formatar o fundo do gráfico, basta selecioná-lo. Vamos aqui ao preenchimento da forma e posso escolher uma cor de preenchimento. Ora, aqui está. E é assim que podemos formatar algumas opções do gráfico. O que é que podemos formatar mais aqui através do menu Formatar? Temos aqui o estilo de formas. Se eu selecionasse um deste estilo, automaticamente a forma selecionada, neste caso o gráfico, assumia a seleção escolhida. Posso selecionar ainda por áreas. Imaginem que é só aqui a área do gráfico. Então posso ir aplicar só a área do gráfico. Aqui outro estilo. Por exemplo, assim. Ou seja, consoante aquilo que eu selecionei, é aquilo que eu vou formatar. Tenho aqui a opção Formatar a Seleção. E neste caso aparece-me aqui esta série de opções, onde posso ir desde o preenchimento, aos efeitos, às propriedades e às opções do eixo. E é isto que o menu Formatar faz. Aplica todas estas formatações, ou permite-nos aplicar todas estas formatações. Vamos então fazer mais uns gráficos. Vamos passar aqui para a folha Notas Períodos. E agora, com base nas estatísticas que foram aqui obtidas relativamente aos diferentes níveis, vamos criar um gráfico que nos ilustre a percentagem de alunos que tiveram cada um dos níveis. Neste caso, quando vamos trabalhar com percentagens,
o gráfico mais adequado será um gráfico do tipo circular. Então, vamos selecionar os dados que queremos para o nosso gráfico, neste caso os níveis. Vamos ao menu Inserir e escolhemos Gráfico e, por exemplo, aqui o circular 3D. Reparem que o gráfico está criado. Depois podemos aplicar aqui algumas formatações ao gráfico. Por exemplo, vamos escolher aqui o estilo e escolhemos este estilo e ele já nos mostra as diferentes percentagens. Vamos adicionar aqui também um título e vamos escrever percentagem por nível. Ok? Outra formatação interessante é que nós podemos separar as várias fatias do nosso círculo. Como é que fazemos isso? Clicamos sobre a fatia que queremos e, sem alargar, arrastamos um pouquinho. Ora, vamos fazer aqui para as 4 e já ficamos com um gráfico ligeiramente mais engraçado. Vou fechar aqui esta opção. Ok, vou desviar o gráfico aqui para a direita. Ups. Já foi também o título. É preciso cuidado quando clicamos sobre o gráfico, porque se selecionamos algum dos objetos do gráfico, ele vai se deslocar e não o gráfico como nós queremos. Vamos aqui anular para ficar no sítio. Agora vamos criar um gráfico semelhante a este, mas para nos ilustrar o número de positivas e negativas. Então, selecionamos os dados da nossa tabela, neste caso as positivas e as negativas. Vamos aqui ao menu Inserir. Vamos escolher à mesma um gráfico circular. Vamos agora escolher, por exemplo, aqui o primeiro. Ora, cá está. E temos um gráfico que ilustra as positivas e as negativas. Vamos mudar aqui o esquema para apresentar as percentagens, inclusivamente com o nome. Ora, cá está ele. Vamos também tentar aqui separar um pouquinho as fatias. Vamos mudar aqui o título do gráfico. Percentagem de positivas e negativas. E vamos alterar aqui as cores. Vamos então ao separador formatar. Vamos escolher aqui um destes, por exemplo, aqui o verde. Ora, cá está o nosso gráfico. Vamos colocá-lo aqui ao lado deste. Ficar os dois lado a lado. E temos aqui dois gráficos circulares que nos mostram a percentagem de positivas e negativas e a percentagem de níveis obtidos pelos alunos da turma. Os gráficos que utilizamos aqui nestes exemplos foram aqueles que me pareceram mais adequados para o tipo de dados que tínhamos que apresentar nos gráficos. Consoante o tipo de dados que temos, já sabem que podemos escolher outros tipos de gráficos mais adequados e que ilustrem melhor os dados. E pronto, relativamente aos gráficos, vamos ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido.